Então, esse caso clínico é de um livro do Sankara, o livro chama Exato, Completo, Profundo. Método das 8 caixas para análise de caso clínico. É um caso de uma criança, um menino com bronquite alérgica e constipação. Ai, será que vai ficar esse? Isso é difícil ler, né? Pode mover seu quadrinho. Clica no seu quadrinho e arrasta para o outro lado. Ah, tá. Já consegui. Então, é um menino de 3 anos de idade, ele veio com queixa de bronquite alérgica recorrente e constipação, presentes há 1 ano e meio. Sua mãe relatou que ele tinha uma tosse que ocorria mais à noite, durante o sono, e de manhã. Ele ficava vermelho na face enquanto tossia sem expectoração. A constipação era dolorosa e as fezes recuavam quando ele tinha urgência para defecar. Ele transpirava profusamente ao redor da linha do cabelo e preferia dormir descoberto. A mãe explicou que havia um sintoma muito peculiar. Sempre que um mosquito o picava, ocorria um grande pálpebra superior esquerda durante a noite. Isso foi muito estranho e característico. Daí a mãe escreveu ele assim, como uma criança muito emotiva, afetiva, que amava abraçar e agarrar. Ele era muito sensível às emoções dos outros. Abraçava as pessoas para fazê-las se sentirem melhor quando estavam emocionalmente abaladas. Afetava-se pela separação e por pessoas indo embora. Ele ficou desconfortável numa multidão, mas ficava feliz em lugares familiares. Não gostava de barulho, gostava muito de dançar, apreciava a música rítmica e adorava permanecer ativo e brincar. Tinha medo de sons altos. Seus desejos na gestação, isso da mãe, né? Eram por doces, mangas, chocolate quente e bolo de chocolate. Daí, o interessante é a investigação da história da mãe, não. Isso, às vezes, a gente consegue achar um remédio para a criança pela história da gestação. Na investigação da história, um dos fatos principais foi o aumento do desejo sexual. Ela estava profundamente abalada pela situação do marido, o maior sofrimento na sua gestação. Aqui a situação está errada, é pela separação do marido, tá? Que eu preciso corrigir. Vocês estão vendo a minha setinha do mouse ou não? Sim, dá para ver. Sim. O maior sofrimento na sua gestação. Sentia-se sozinha e que ele não estava ao lado para compartilhar a responsabilidade. Num nível mais profundo, era uma experiência de perda. Quando pedi para descrever os sentimentos, ela disse que tinha a sensação de afundamento no intestino, um peso no peito que oprimia a respiração. Sentia como se o coração se partisse, estilhaçasse e desmoronasse.
com um gesto de mão. Aqui, quem estuda Sankara, ele dá muita importância para os gestos que o paciente faz. Ele fala que quando o paciente faz um gesto, indica que é um sintoma muito importante que tem alguma explicação. Eu vi um caso muito interessante de um paciente que tinha uma cefaleia com desmaio. E é um paciente do Carlos Leitão, né? Lá de Curitiba. O paciente tinha uma dor de cabeça forte e desmaiava. E geralmente quando ele ficava com alguma situação de cólera ou raiva, né? E daí quando o médico perguntou para ele como que é essa sensação que você sente, né? Quando você vai desmaiar. Ele fez assim, ó. É assim, ó. Ele falou, mas o que é isso para você? Ele falou, explode alguma coisa e eu não sei mais o que eu tô. Fica tudo preto e eu desmaio. E daí ele foi analisando o caso clínico e era um caso clínico. E glonoíno é nitroglicerina. É uma substância que explode. O paciente fazia o gesto da explosão da nitroglicerina. Então, o Sankara, ele fala para a gente que quando o paciente faz um gesto, a gente tem que tentar descobrir esse gesto, o que significa, né? E, voltando aqui, ela descreveu como uma coisa se quebrando. A separação do marido foi a coisa mais sensível na gravidez, né? Na gravidez. Então, ele separou essas características. Junto e separado, conectado ou desconectado, solidão e sozinho, e desmoronar. E chegou à conclusão que, pelo fato da criança ter uma sensibilidade muito grande, deveria ser da família, teria que ser do reino vegetal. E do reino vegetal, a família Malvali é a que tem essas características, junto, separado, conectado e desconectado, sozinho e solidão. Daí, no livro, eu estou escrevendo tudo que está escrito no livro, tá? No capítulo. O próximo passo é encontrar o remédio entre os malvales, que também têm os sintomas peculiares da mente e do corpo. Essas janelas que o Sankara fala é assim, se você conseguir separar cada janela, a janela da patologia, a janela do sintoma físico, a janela do sintoma mental, a janela dos sintomas gerais, a janela dos miasmas, ele dá 8 janelas. Daí você vai ver qual é o remédio que bate com cada janela. E daí você vai encontrar qual é o remédio que bate com as 8 janelas. Isso é uma técnica de você achar o remédio mais interessante para o paciente. Mas o que ele achou mais peculiar nessa criança foi esse inchaço na pálpebra esquerda. A criança sempre tinha um inchaço na pálpebra esquerda. E ele foi olhar no repertório qual era o medicamento das Malvales que tem esse inchaço na pálpebra esquerda. E o medicamento chama Colanut. E ele deu Colanut
na 1M, 1000. E ele fala isso, que curiosamente, aquela sensação que ela tinha de alguma coisa atrás do externo, ela falava na gravidez, né, que tinha uma sensação atrás do externo, era também encontrada nesse medicamento. Era a experiência exata da mãe quando ela se separou do marido durante a gestação. A criança melhorou muito a bronquite. Anteriormente, ela sofria de uma crise por mês, que essa crise durava 2 semanas. E ela começou a tomar o tratamento e teve só um episódio em 2 meses, que durou apenas 2 dias. Então, deixa eu ver se eu mudo aqui. Ó, essa daqui é a repertorização da mãe, dos sintomas da mãe durante a gravidez. Ela tinha esses desejos, tinha a sensação de caroço e o desejo sexual aumentado. E vocês vão ver aqui, olha, quina, pulsatila, colanut. Depois vem calcária, mas aurum também tem, ó, 3 sintomas. Isso é usando o repertório do Sankara, tá? Mas saía também quina cobrindo os 4 sintomas. Daí, nos 6 meses seguintes, ele não teve nenhuma crise de bronquite, esteve sob nosso tratamento durante o último ano e não necessitou de nenhum antibiótico. A constipação dele melhorou muito e a evacuação não é dolorosa. Ele ainda tem episódios isolados de constipação. Agora, ele não desenvolve mais erupções após picadas de inseto. Emocional, a criança está menos sensível, agora se despede feliz das pessoas quando elas vão embora. Seu agarramento à mãe reduziu e ele está mais aberto a experimentar coisas novas. Recentemente, ele desenvolveu uma inflamação aguda na garganta após vacina, né? Que eles deram beladona para a criança. Ele ainda está sob tratamento e podemos tirá-lo da medicação homeopática depois de observá-lo mais alguns meses. Vocês podem me interromper se vocês quiserem. Essa daqui é a repertorização usando todos os sintomas dele. Usando, olha, inchaço na pálpebra esquerda. Não tem inchaço na pálpebra esquerda após picada de inseto, mas tem inchaço na pálpebra esquerda. Na pálpebra superior esquerda, transpiração na cabeça, desejo de dançar, compassivo, desejo de leitura. E por que foi o Sankara colocou esse desejo aqui? Não está descrito na história. Música melhora, erupções pelo corpo, urticariformes, inquisitivo, também eu não entendi por que ele escreveu inquisitivo. Hipersensível a ruídos, tosse à noite, tosse de manhã, calor, deseja descobrir-se. Eu teria dado para ele fósforos. Se fosse sem repertorizar, eu teria dado fósforos para ele, mas
Agora aqui vocês veem que saiu, olha, pulsatila, sépia, fósforos, calcária, láquis e licopódium. E, de repente, você chega na cola e ela cobre todos os sintomas. Estão vendo? E se você... Esse recurso tem no repertório do Sankara, você pode pedir para ir no vegetal. Parece que a minha internet está ruim. Tá falhando. Está ouvindo, pessoal? Tá falhando, Rodolfo. Às vezes falha. Vendo? Tá. Então, esse é um recurso que tem no repertório do Sankara. Você pode pedir, se você acha que é só do reino mineral, você pode pedir para ele separar só os remédios do reino mineral, ou vegetal, ou animal. Daí aqui separou só os do reino vegetal. O pulsatila também seria um remédio bem interessante para essa criança. E a cola foi um remédio que pontuou muito bem, né? Acho que a nível de animal, Otília, deve ter animais que precisam da companhia das pessoas, que gostam de ficar encostando na pessoa, não é? E principalmente fica muito Otília? doido quando alguém sai da família que você colocou aí, que a criança fica muito alterada, né? Quando o pessoal sai. Certo. E eu já vi vídeo assim... Não lembro do comportamento dela. Eu já vi vídeo de animal que você começa a chorar e o animal começa a chorar junto. Sim. Você faz que você está triste e o animal começa a chorar, né? Acho que isso aí é compassivo, né? Sim. A cola nota, você tem matéria médica dessa cola nota? Tem. Eu vou apresentar para você. Tá bom. Porque a cola nota a gente usa na fitoterapia para câncer. Eu não sei se é a mesma planta. Então, essa planta daqui, olha, essa daí são as sementes da cola. E essas mãos, eu escolhi essa foto de proposital, porque é uma planta de origem africana. Uhum. E olha lá, ela é uma planta que contém cafeína, tá? E ela dá, principalmente na África, né? Depois ela foi trazida para a América. A planta é uma árvore grande, de 18 metros, e ela é usada para fazer refrigerantes, né? Ela é que começou a Coca-Cola. Só que daí as empresas, elas aprenderam a fazer o sabor da cola sintético. Só que eles não dão as receitas da Coca-Cola, né, para ninguém. Mas o Mandialavori coloca ela nos estimulantes. O Mandialavori separa as drogas e os estimulantes. Nos estimulantes você tem o café,
Paulínia, chocolate, a cola e nas drogas você tem o ópio e outras drogas, né? Vamos ver aqui. Olha, não sei se vocês, quando você vê esse fruto dela, eu achei muito parecido com o cacau, né? Porque é da família, é das Malvales. O cacau, que é o chocolate, é da mesma família. Aí você tem um desenho botânico da cola. E agora eu separei uns slides aqui do Rui, sem pedir permissão para ele. Espero que ele não fique bravo comigo. Então, a cola nitidans, eles usavam para reduzir a sede e a fome. E eles usavam nas caravanas. Eles levavam as sementes, né? E na experimentação da cola nitidans, você tem sintomas de fadiga crônica, distúrbios alimentares, sensação de vazio, fome violenta, como se não semanas. Almocei 2 vezes, não posso ficar em jejum. O Rui fala que esses sintomas são de uma pessoa que quer tomar um estimulante. Uma pessoa que sente necessidade de comer alguma coisa e tomar alguma coisa forte. Ele fala para a gente pensar num remédio estimulante. Se a pessoa tem essas características aqui, né? Desejo aumentado, ereções fortes na cama, sem sentimentos correspondentes, insaciável em termos de sexo, quero ter relações com 2 mulheres, intenso desejo sexual, desejo por sexo constante. A sexualidade também é bem importante no cola, né? Então, esse medicamento ele está entre os estimulantes e as drogas. Ele é mais parecido com a cófia e menos com a cocaína. Tá? Tem mais hipertrofia, onipotência, mais ambição. Ele tem mais a ideia yoga do que de estimulante. Esse aqui é o Mandialavori, ó. O Paulo é muito autocentrado, não confia nas pessoas, tem muita ambição. Tem uma pressão forte para alcançar o seu objetivo. Não é tão fantástico quanto cocaína, nem tão ciclotímico, moralista e obtuso. Mas vamos... Bom, ele é da família das Malvales, assim como a broma, a Belmostius, cacau, chocolate, Gossypium herbaceum, cola, Tilia cordata e Tilia europaea. Não usei ainda nenhum desses remédios na minha vida. Vocês já usaram alguma vez? Não, né? Então, se você for ver no repertório, vocês vão separar sintomas como aversão ao marido, ilusão que está sozinho no mundo, ilusão que está separado do mundo, ilusão sendo observado, sonhos com graça, sonhos com nascimento de criança, estranho para a própria família, desejo de falar com alguém. E daí o Rui fala que todas essas características aqui
levam o tema da separação, que é o grande tema das Malvales. E então ele cita sintomas, ó, a broma augusta, sensação como se as pernas estivessem separadas do corpo. Chocolate, ilusão de que está separado do mundo, desligado. Chocolate, estou separado da família e unido a outra pessoa. Cola, ilusão, sozinho, desertado. Ilusão de que os dedos estão juntos. Então, vocês veem que esse tema da separação é um tema da família, das Malvales, né? Então, era isso que eu queria mostrar para você, desse caso clínico, né? Da cola nitidans. Depois, se vocês quiserem, eu posso... A Renata entrou? Ah, oi, Renata. Agora que eu te vi. Depois eu posso mandar o caso clínico para vocês. Para vocês lerem com mais calma. Mas eu teria pensado, lendo a história clínica, eu teria pensado em pulsatila ou fósforos, vendo o caso da criança, né, pelas características dela. Mas o fósforo e a pulsatila não tem a característica da pálpebra, da característica da... como é que se fala? O inchaço na pálpebra esquerda, sempre. Aliás, é aqui. Aqui que é a pálpebra esquerda. Então, é um caso muito interessante. Eu teria começado com pulsatila ou fósforos para essa criança, né? Rodolfo, desculpa o atraso aí, que eu cheguei tarde do posto, mas eu cheguei em tempo de ver. Mas esse caso, eu só perdi o começo, eu acho. Você pegou aquele livro novo do Sankaran? Foi de lá? Isso. Ah. Chama... deixa eu ver se eu... Deixa eu ver se eu tenho aqui o livro. Peraí. É esse livro aqui, ó. Dá para ler aí? Fica ao contrário, né? Não. Exato, é isso? Acho que... Exato, completo, profundo. O método das 8 caixas do Sankara. É da Organon? Não. Ele foi impresso na Índia, em português. Uma médica do grupo da Curitiba estava lá e ela traduziu para o português e eles imprimiram em português na Índia. E ele é vendido no site do... Ele é vendido no site da The Other Song Brasil. Quando eu vi Dr. Sankaran falando das 8 caixas, foi naquele evento de Curitiba, né, que a gente foi. E aí eu lembro que eu anotei tudo tal e tentei fazer, mas eu acho que é muito demorado para fazer enquanto se faz o atendimento do caso. Teria que ter muito mais tempo, eu acho, né, para poder fazer. Né? Você já tentou fazer isso nos seus casos, Rodolfo? As 8 caixas? Não,
eu acabo, às vezes eu acabo fazendo a repertorização do mental separada do físico. Isso eu já fiz, mas as 8 caixas você teria que fazer. Mas Muita coisa. acho que é questão da gente treinar, viu? É, de prática, né? Eu já tentei fazer as 8 caixas, mas eu me perdi, porque parecia que eu nunca não conseguia preencher nem metade das 8, sabe? Eu não achava o miasma, ou não achava a classe, eu não sabia se era animal, vegetal ou mineral, então eu ficava muito perdida. É muita informação, eu acho, que você tem que ter na mão para você preencher as 8 caixas. Muito estudo do método do Sankaran para ficar mais claro na cabeça para conseguir preencher, né? Uhum. Ele separa assim, a caixa 1 é a patologia, a caixa 2 os sintomas locais, a caixa 3, sintomas físicos e gerais, a caixa 4, sintomas mentais, a caixa 5, sonhos, ilusões, medos, a caixa 6, reino, fonte, caixa 7, miasma, e a caixa 8, gênio e padrão. O gênio e o padrão é o mais difícil. Mas, às vezes, eu consigo fazer 2 caixas e já dou uma checada ali. Mas não é tão simples assim. Tem que começar a fazer Mas, gente... Eu achei assim, provavelmente provavelmente o Rodolfo, essa consulta deve ter tido muito mais coisas, né? Porque é uma história mais completa, né? Quando ele faz a descrição, ele faz um resumo. Porque ele fez uma repertorização aquela completa aqui, mais de 50% dos sintomas a gente não viu na história, né, que foi contada, né? Sim. Então, acho que ele deve ter tido uma história na mão, uma história mais completa, e teve que resumir para colocar no livro, né? Até a hora, quando você falou da medicação, que eu peguei e fiz hoje, eu dei uma olhada no resumo de aula do Rui, que fala sobre drogas, né? Então, se você for pensar nos temas das drogas, é bem difícil da gente pensar por essa história, você chegar, olha, talvez seja esteja no grupo das drogas, né? Eu achei bem difícil isso daí. O que você achou? Eu vi um tema que você falou aí, que é o isolamento, né? Que ele não quer se isolar, que ele tem medo de ficar sozinho. E os outros temas, né? Porque o Rui fala muito na parte emocional, né? E acabou fazendo uma repertorização, mais pegando os sintomas físicos, que ele tinha bastante sintomas físicos, né? E os temas das drogas, ele fala que é muito sintoma mental, né? Aquela negócio de ficar no mundo da lua, de sair de si mesmo, de ter aquela ilusão de que é um todo, que tem que ter aquela coisa do mundo, conquistar o mundo, né? Muitos sintomas mentais mesmo. Mas ele coloca a cola mais como estimulante, né? Do que como droga. Então, mas como o grupo das drogas, né, segundo o Rui, inclui os
os estimulantes e as drogas que é o contrário, né? As drogas que deprimem, né? Então, tanto que ele fala, né? Ao mesmo tempo que você tem que estudar a cófia e, no caso, a cocaína, você tem que estudar o ópio, agáricos, que é uma coisa que vai deprimir mais, mas que está tudo incluído no mesmo grupo, né? Que ao mesmo tempo... Deixa eu ver se eu acho. Eu tô olhando aqui no meu repertório, eu uso o repertório do Aldo, né? Uhum. E eu nunca chegaria na cola, porque nas rubricas que tem aqui de pálpebra, que eu peguei inchação em pálpebras, tem inchação pálpebras, inchação pálpebras de baixo, pálpebras inferiores, margens superiores, e mesmo na mais geral, que é inchação pálpebras, que tem 156 remédios, não entra cola. Aqui nesse repertório que eu sempre uso ele, até ele está atualizado, porque agora antes de começar a Covid, eu estou fazendo parte daquele grupo e o Aldo também, e eu fiz a atualização do repertório. E não entra cola em nenhuma dessas rubricas. Então, eu sempre tento usar repertório, eu não chegaria nesse remédio. Repertorizando, eu não ia conseguir chegar. Então, faz diferença o repertório também, né? Ó, essa aqui é o... Ele fala isso, olha, as drogas, ele coloca como ópium, coca, nábalos, pipernigra, né? Deve ser pimenta. Pimenta. Cannabis. Convo... Esse aí eu não lembro. Anhalônio, agáricos, hidrogênio. Esse é o Mandialavor, ele junta tudo, não importa que reino que é. Desde que tenha esses temas, tá? Ele fala do hidrogênio E deixa eu agora... Achei cola aqui. Inchação pálpebras superiores. Única rubrica que tem cola aqui. Pálpebras superiores? É a única que tem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou ver se eu consigo... Estava querendo achar. Tem um caso clínico de cola também, que o Rui apresentou. Não sei se foi esse mesmo. Você acha que é esse mesmo, o Rodolfo? Oi. Nas aulas do Rui, ele tem um caso clínico de cola. De uma mulher, né? Que foi abusada na infância. Eu consegui achar. Ah, tá. Eu estou tentando aqui achar nas minhas anotações aqui, mas eu não achei esse do cola. A aula é caso clínico, acho que 34, eu vi hoje à tarde. É uma mulher que usou muitas drogas e se sentia abusada pelos irmãos. O cara tem 34, isso? É. Isso é do curso do Rui? É. Ele que legal. Você está fazendo, Clarides? Estou tentando. Agora, na pandemia, eu tenho feito mais, sabe? Agora que eu estou mais
mais em casa. Mas é interessante. E depois eu vou dar uma olhada. Tem tanta anotação aqui. E a nossa reunião do mês que vem? Então, A Graciela falou que tem. a Graciela falou que quer apresentar, né? ela quer apresentar Sim. o caso dela de Covid, né? Pelo que eu entendi. Ela usou o coronino, né? Uhum. Ela já usou em 2 pacientes, ela falou. Sim. Eu continuo atendendo na plataforma, mas sempre com individualização dos sintomas. E aí, cada hora sai um medicamento diferente no tratamento. E os resultados estão bons? A evolução é boa, não é? Sim, sim. Evolução boa. A evolução tem sido boa. Mas, como é caso agudo, né? Eu até gostei de participar desse trabalho, porque eu não tenho muita oportunidade de fazer atendimento de quadros agudos. Como eu trabalho com homeopatia no SUS em alguns determinados dias, não em consultório, então os casos agudos nunca chegam, né? Chegam casos crônicos. E aí, acertando o medicamento, a gente começa a diminuir os atendimentos em pronto-socorro, tal, desses pacientes. Então, a gente sabe que está melhorando as agudizações, mas só quando eles retornam na consulta. Mas se passa mal, se tem algum quadro assim, acaba indo para pronto-socorro, depois eu fico sabendo. E nessa plataforma, eu estou tendo a oportunidade do atendimento do agudo, né? Porque chegam os casos. É diário ou até mais vezes ao dia que eu faço contato. E aí eu vi a necessidade, no caso agudo, de ficar bem de perto, de mudar medicamento se não está funcionando, de repertorizar de novo, de tentar outro, de mudar potência. Então, esse trabalho mais ativo do caso agudo está sendo desafiante, assim, porque tem que estar mais perto do caso, né, para poder e vendo a ação do medicamento homeopático. E aí eu estou gostando demais, porque tem a repertorização dos... Como é que chama mesmo? Que eu mandei, até falei para vocês, das polaridades, né? E aí estou usando esse tipo de repertório para poder ajudar, junto com outro, a encontrar o medicamento. E está funcionando super legal fazer o uso desse repertório das polaridades no quadro agudo. E eu nunca tinha nem ouvido falar, então eu estudei e estou usando. E tá funcionando bem no quadro agudo. Estou empolgada com os agudos, porque eu só tive a oportunidade de atender agudos quando eu tive consultório lá em Santo André em 2007, 2008, 2009. Depois nunca mais atendi agudos, só os crônicos. Então eu tô adorando o atendimento. E na Covid tem que estar de perto, né, para poder ir avaliando os sintomas. Eu achei bem interessante as aulas, né? Que eu assisti as aulas do Cláudio lá. Então, Aquela primeiro bloco do Cláudio, eu assisti todos. E agora eu comecei a assistir hoje, acho que ontem, que eu assisti a aula do outro, como chama? Fernando? Eduardo? Eu não sei quem que é o outro, que fala sobre, acho que essa que você falou aí, que tem os bloco polos. 3, eu acho. Ah, é o É o bloco... bloco 3, isso. Ele Isso. fala do Bornhausen, né? Que foi o Isso, que primeiro repertório que fez, né? das que polaridades, polaridades, mas eu também não tenho conhecimento, não sei como que usa Mas é isso, legal né? porque daí ele dá o site do acesso a esse repertório que é disponível gratuitamente. E aí a gente consegue baixar, nem precisa baixar, é só acessar pelo site e fazer direto lá. E se cadastra e faz toda a repertorização lá, muito interessante.
E como é que é o site? O site, deixa eu pegar aqui para ver. Eles dão tipo um curso, assim, uma aula para explicar esse site. E aí eles dão o endereço. Deixa eu achar onde é que tá aqui. Deixa eu puxar pro lado que eu já vejo. É muito legal. É um homeopata suíço, né? Se eu não me engano. É suíço. Lá na França, quando eu estudei, eles usavam muito, não o repertório, mas a matéria médica desse Bornhaus aí. Ah, é? É. Mas eu não comprei, era uma matéria médica interessante e eu acabei não comprando lá. Onde é que eu tô procurando aqui? Eu tenho o repertório do Bornhausen no repertório do Sankara, mas eu nunca abri. Preciso abrir para ver como é que usa. Tem vários repertórios, tem o do Quente, tem o de temas de Mirim. O nome do autor desse repertório, que chama Análise de Polaridade, é Dr. Rainer Frey. Agora deixa eu pôr aqui na internet para ver, porque é só colocar que aparece. Rainer é H-E-I-N-E-R, Frey, F-R-E-I, Rainer Frey. Só colocando isso já aparece. Reiner, como é que é o F? Como é que é o sobrenome? Frei? Rainer Frey. É. Frei mesmo. Frei. Ele tem livros. Aí chama... Achei. Isso, achei. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Polarity Analysis, que é em inglês, mas aí você se cadastra e tem tudo em português. Tem em várias línguas esse repertório. Vou tentar pegar. Direto no site, se escrever lá no Google Dr. Rainer Frey, vai aparecer Polarity Analysis. E aí, clicando aí, é que faz o cadastro. E no YouTube tem várias aulas, tem várias explicações. Achou, Clarice? Achei. Eu achei. A Clarice, não sei. Eu não estou procurando, não. A Clarissa estava procurando, né? Eu já achei. Isso, Polarity Analysis. E aí tem que fazer o cadastro e escolhe a língua. Eu escolhi aí o português. E aí você faz a repertorização dentro desse site quando precisa. Até os pacientes que eu já atendi ficam cadastrados aqui, porque eu tenho meu cadastro, então quando eu entro já está tudo aqui, o nome dos pacientes e a repertorização que fiz deles. E o interessante é que ele coloca os sintomas, se um remédio tem um sintoma contrário, ele te avisa disso, para você não pegar um medicamento que vai ter um sintoma contrário. Essa que é a polaridade que ele fala, porque se tiver o sintoma contrário, provavelmente não será o medicamento do paciente. E aí achei interessante ele explicar o que é o sintoma contrário, né? Que eles explicam o que é o contrário, porque às vezes a gente tem uma noção equivocada do que é o contrário, né? É muito interessante e tem me ajudado bastante na busca do medicamento do quadro agudo. Tô gostando desse repertório. É uma ferramenta a mais, né, para tentar achar o medicamento. Interessante mesmo. É muito legal. Depois você tem uma coluna do repertório que ele já criou para COVID. Então, quando você coloca lá, deixa eu colocar, tem que colocar um paciente. E é gratuito, né, para a América do Sul, olha só. É gratuito para o mundo todo.
Não, depois de 30 dias, se for do oeste europeu, América do Norte, paga, ó. Isso Japão, eu não tinha Austrália, visto. Nova Zelândia. Daí tem que pagar a mensalidade. Deixa eu ver se eu consigo. Ó. Aí você acrescenta ali um paciente novo. Que legal, hein? É, muito legal. E quando você clica ali em análise de polaridade, ele vai aparecer, não sei se vocês estão, depois vocês olham aí, mas quando você clica em análise de polaridade, você põe o nome de um paciente, aí clica em análise de polaridade. Daí tem sintomas, aí do lado tem checklist e TDAH. Colocando ali em sintomas, aparecem muitos sintomas, mas se colocar no checklist, o checklist são os sintomas que ele já preparou para a COVID. Então, ali você vai perguntando para o paciente, ou se o paciente falar espontaneamente, esses dados que tem aí. O que está em amarelo é mais ainda evidente de auxiliar na polaridade. Então, se o paciente falar algum desses sintomas ou fizer referência a eles, eles são importantes de serem pegos para poder auxiliar na repertorização. Isso é dentro do checklist. E em sintomas, tem sintomas no todo, sintomas em geral. E ali a corzinha verde, média e baixa significa o tanto de polaridade que tem nesse sintoma. Então, conforme você vai colocando, ele vai fazendo a soma. Eu achei muito interessante. Eu tinha lido, mas não tinha conseguido chegar a entender totalmente como é que era. Olha só. O Rodolfo abriu aí. Achei muito interessante. Mas você tem que se registrar para poder chegar onde eu falei. Vocês que atendem consultório, chegam quadros agudos, né, em consultório, né? E aí essa daí é mais uma ferramenta utilizada bastante, principalmente em quadro agudo. E esse doutor Marcelo é de Curitiba, que faz muito uso desse repertório, por isso ele deu as aulas para o pessoal da campanha Homeopatia na Covid. É isso que eu tava vendo na aula dele, achei interessante. Muito bom. Então, a próxima reunião a gente vai analisar os casos de a Graciela. Eu posso trazer também. Sim. Aí eu preparo no PowerPoint e preparo algum desse repertório também para vocês verem como é que eu tentei fazer uso dele na prática. Então, daí o Albert, ele te cadastra como principal e você consegue passar pelo o caso clínico para a gente, como eu passei. Para compartilhar a tela, né? Isso. Mas na verdade, como reunião, vocês podem compartilhar, tá todos liberados. Então todo mundo pode, porque daí a Graciela também pode compartilhar. Tenta compartilhar alguma coisa, Renata. Você tem alguma coisa aberta aí no seu computador? Tenho. Então, peraí, como é que eu faço? Vai lá embaixo, tá escrito Share Screen. Bem, se você andar com o mouse... Sim, achei. Daí, clica Share Screen. Daí vai aparecer tudo que está aberto. Daí você clica no que você quer mostrar para a gente. Então deixa eu pegar
o programa que eu estava falando, então, para vocês. E daí você já mostra. Entendi. Eu achei que só eu que podia fazer essa mágica. Não, como reunião, que é o que está escolhido, todos podem ligar a câmera, abrir o microfone e compartilhar a tela. Se fosse um modo webinar, aí é só aquelas pessoas que eu promover. Mas deixando como reunião, todos podem. Mas e agora? Vocês estão vendo a tela de polaridade? Está entrando. Não estou vendo nada aqui, não sei se é no YouTube. Né? Quem está no celular tem que deslizar o dedo para a direita para aparecer todo mundo ou para a esquerda para voltar para a tela principal. Eu estou no computador, eu sou no YouTube. Então, no computador, você tem que ver qual visualização. À direita, lá em cima, tem um botão Viewing, se tiver em inglês, ou visualização, modo de visualização. Escolhe como você quer. Se você colocar como standard, você vê a tela grande maior embaixo e os quadrinhos em cima. Renata, você está no celular? Não, eu estou no computador. Vocês não estão vendo a tela? Estou vendo uma tela Estou escrito vendo branco, Positive Analysis. Salete, Elaine Isso, é essa e tela mesmo que Rex. eu quero mostrar. Isso, está compartilhando. Mas todos estão conseguindo ver para eu continuar? O único porém... Desculpa, como é que é? Pode falar. O único porém é que como você deve ter alguma coisa do zoom sobrepondo essa tela, nessas janelas que você está sobrepondo, do lado direito uma barra grande e em cima, ele sobrepõe a sua imagem. Tá, mas tá dando para ver, né? Tá dando para ver, o restante tá dando para ver. Então, aí, entrando nesse site, vocês se cadastram, né? Daí vai vir no e-mail e aí tem o acesso para entrar nesse site. Eu já deixei salvo o site aqui nos meus favoritos, porque toda hora que eu uso a repertorização, eu acesso direto o site e abrindo, para mim, já entra desse jeito, porque eu já estou cadastrada. Aí, vocês vão colocar em paciente novo e colocando aqui em paciente novo, vou colocar um paciente aqui só de exemplo. Vou colocar exemplo. Ah, não, tem que pôr um número. Acho que o número ele gera. Vamos ver se ele já vai fazer isso. Ó, aí ele gerou o paciente exemplo reunião. Vou colocar em novo atendimento. Quando eu coloco em... Tá dando para acompanhar? Tá sim. Quando eu coloco em novo atendimento, eu clico em análise de polaridade. Aí eu clicando em análise de polaridade, vai aparecer isso que eu falei para vocês. Aqui em cima tem os sintomas, que é essa lista que tem aqui do lado esses números coloridos, vermelho, amarelo e verde. E aí ele fala, se possível, use sintomas de alta confiabilidade, que são os sintomas que estão pintados de verde. Para COVID, a gente pode usar isso aqui, mas ele sugere usar o checklist. O checklist são estes sintomas aqui, e aí orienta a selecionar entre 8 e 16, que pertence para a doença atual, e os sintomas são mudança durante o período de doença que difere do estado saudável. Então, se um paciente
melhorava em quarto fechado, na doença vai melhorar em quarto aberto. Então, tem uma mudança no quadro agudo. O que está em amarelo são importantes e sempre devem ser solicitados. Se o paciente não falar, a gente perguntar para ele. Então, por exemplo, o paciente que fala que ele se mudou durante a doença, né? O ar aberto, ele fala que melhora, a gente vai clicar como ar aberto melhora. Quando eu cliquei em ar aberto melhora, esse sintoma apareceu aqui, ó. Vocês conseguem acompanhar a minha seta do mouse? Sim. Sim. Tá bom. Daí esse sintoma aparece aqui. Então, por exemplo, o ar livre melhora, tem uma pontuação de 4 pontos nesses medicamentos que aparecem aqui. Porém, ar aberto piora também nesse remédio, no alumínio, magnésia carbônica, pulsatila. Então, tem que prestar atenção se realmente esse vai ser um sintoma que eu vou escolher. E ele vai dando aqui diferença de polaridade. O que é diferença de polaridade? É o 4 menos o 0. Aqui deu 3, porque é o 4 menos o 1. Aqui dá 2, porque esse medicamento, anacardium, tem 5 pontos para melhorar com ar livre, porém tem 3 pontos do ar aberto. Então, a diferença de polaridade dele foi muito pequena, então ele não deveria ser utilizado. Aí, se eu pegar mais um sintoma, o paciente frio em geral, na temperatura ambiente do frio, ele agrava. Bom, se ele agrava, esse sintoma entra aqui, ó, frio em geral pior. A magnésia carbônica tem 3 pontos nisso do frio em geral pior e ela não tem a polaridade de que o frio em geral melhora. Então, soma 4 com 3 dá 7, diminui desse 1 aqui, a diferença de polaridade deu 6. Então, se eu ficar, claro que eu não vou ficar só com esses 2 sintomas, mas quanto maior a diferença de polaridade, mais indicado é esse medicamento. Se o paciente fala daí que deitado de costas, ele melhora. Acônito veio para cá, passou para primeiro lugar, porque aumentou a diferença de polaridade do acônito. Estão entendendo? Se o paciente falar que durante o repouso, durante o movimento, ele melhora. Aí, a pulsatila pintou de cinza, e o cônito também, e a briônia também. Por quê? Pintou de cinza significa que tem um sintoma muito contrário. E se esse sintoma é muito contrário, não deve ser esse o medicamento a ser utilizado. Por que que isso apareceu aqui? Porque no ar aberto, o que ele coloca aqui? Que tem 5 pontos, o ar aberto piora no cônio e a pulsatila tem 4 pontos de que o frio em geral melhora. Mas o meu paciente, o frio em geral piora. Então, veja, a pulsatila tem uma excelente pontuação que melhora ao ar livre, que melhora deitado de costas e que melhora durante o movimento. Porém, a pulsatila tem um sintoma muito contrário, que é a melhora do frio. Com o frio, melhora em geral. Se esse sintoma é muito contrário, pinta de cinza a coluna. O mesmo acontece com a briônia, ó. A briônia tem esses sintomas, mas o movimento faz com que fique pintada a coluna cinza dela, porque uma polaridade muito contrária. Então, se eu ficasse com esses sintomas aqui, eu não deveria pensar em primeiro lugar na pulsatila, nem no cônio, nem na briônia, porque eles têm sintomas muito contrários. Entenderam? Sim, sim, Isso que é a bacana. análise da polaridade que ele fala. Quando é o outro lado da polaridade, eu tenho que olhar com melhores olhos para esse medicamento que eu estava pensando, porque ele tem um sintoma muito contrário daquele meu paciente. Então, assim a gente vai montando e eu posso pegar sintomas
dessa lista aqui também e vou montando, ó, tristeza, rejeição, choro. Então, aqui o paciente tem tristeza, rejeição. Só que tem um aqui, ó, que é o verato. O verato, ele tem alegria. Em vez de ter a tristeza, a alegria pontua mais. Então, eu tenho que pensar. Então, ele vai criando a pontuação automática, ó. Cobre 5 sintomas, soma 14, com nível de diferença de polaridade de 11. A pulsatila, ela tem mais pontos. Olha, ela cobre os 5, ela pontua 15, mas a diferença de polaridade dela é menor. E ela tá pintada de cinza, essa coluna, porque ela tem sintomas que batem exatamente o contrário do que é aquele sintoma que eu estava querendo. E assim vai usando o repertório e montando de acordo com o que o paciente fala. Tem muitos sintomas aqui, ó. Ele coloca aqui inúmeros sintomas para a gente, de alimentação, de muitos sintomas são colocados aqui. E a gente também pode fazer a busca aqui, escrevendo uma palavra. Por exemplo, se eu escrever aqui a palavra choro, olha lá, apareceu tristeza, é que já estava ali. Mas ele consegue fazer a busca aqui também. Legal, não é? Muito. Muito bom. Eu gostei bastante de trabalhar. E se eu colocar a setinha aqui, ele vai dando todos os medicamentos que aparecem. Ó. Olha que grande a repertorização. Não é só a primeira tela. Conforme eu vou pôr a setinha aqui, ele vai indo para todos os medicamentos. Às vezes um medicamento está em primeiro lugar. Você coloca um sintoma que é exatamente contrário, ele já pinta de cinza e diminui a diferença de polaridade dele. Então, ele não fica completamente descartado, mas quase que fica descartado. E aí ajuda na decisão do remédio. Mas aí eu trago um caso que eu usei o meu repertório do Aldo e para confirmar o medicamento, usei aqui também. E aí foi bem sucedido. Só que, como eu estou fazendo muita individualização dos casos agudos, né, eu estou algumas vezes, acho que, achando o medicamento constitucional da pessoa. Porque aí começa a melhorar outras coisas também, né? Já tive 2 pacientes da campanha que acabaram os sintomas de Covid, só que como teve melhora de outros sintomas que não eram Covid, perguntaram se podiam continuar usando o medicamento. E aí usaram por mais um tempo e eu fui acompanhando e eu acho que é o remédio constitucional da pessoa, então tá usando. Ok. Boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigada, boa noite. Até mais. Obrigada a vocês. Tchau. Obrigado. Obrigada.